palavra é sua, Ângelo. Muito bem. Então, queridos, boa noite, né? A quem eu não falei boa noite individualmente ainda. É sempre uma alegria estarmos aqui, né? É uma casa que realmente me acolhe com muito carinho e pela qual eu tenho muito carinho. Então, lá vamos nós mais uma vez discutir um pouquinho de doutrina, um pouquinho de evangelho, um pouquinho de vivência, né? Para a gente sair daqui com um coraçãozinho um pouco melhor, mais consolado do que esse que nós estamos trazendo agora na nossa chegada, né? O nosso tema é um tema que tem a ver, logicamente, com esse movimento nacional que nós estamos experimentando no mês de setembro, chamado Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, ele tem um objetivo claro de valorização da vida, mas o objetivo indireto, não só de valorização da vida no sentido geral, o objetivo indireto é valorizar essa vida para tentarmos evitar este mal tão triste que aflige a nossa sociedade, que é o suicídio. Então, quando a gente discute um tema como esse, razão de viver, a gente está tentando oferecer, e eu aqui quero me fazer bem claro a respeito disso, não uma fórmula, porque se vida viesse com manual era bom, não era, gente? Nossa, e eu li certa feita num livro, e que eu até já não me recordo o título, mas o livro era um livro simples, um livro desse assim, mas tinha uma frase que diz assim: o problema da vida é que ela vem sem trilha sonora. Então, com a trilha sonora, qualquer cena de filme, ela ganha exatamente o caráter que ela tem, né? Uma cena muda, ela tem um tipo de absorção na nossa mente, no nosso espírito. Quando a gente coloca uma música dramática, a gente sabe, nossa, vai acontecer alguma coisa, vai alguém cair do prédio, o bandido vai chegar. Mas se esse bandido chegar e a música for uma música bem leve e alegre, esse bandido é bonzinho, é um bandido de manteiga, esse aí agora mesmo ele vai passar para o lado do bem. Então, se a nossa vida viesse com trilha sonora e com manual, era fácil, gente. A gente descobriria todas as verdades necessárias para a gente poder passar por esse caminho todo que a gente está passando, e seria tudo muito fácil. A vida tem um manual, mas não é um manual individualizado que vai dizer o que cada um precisa fazer exatamente. É um manual que nos abrange a todos, chamado Evangelho. Esse manual de vida, quando nós o colocamos em aplicação à nossa existência, a gente certamente terá a condição de vencer muito daquilo que individualmente nos aflige, buscar razões para a nossa vida, né? Sentido para a nossa vida. Mas é um caminho longo, é um caminho muito difícil. Então, é um manual geral que serve para todos, mas não vem com aquelas respostas miudinhas para todo mundo. Nós temos que buscá-las. Então, com isso esclarecido, que hoje nós não temos aqui nenhuma fórmula mágica, que nós não temos nenhuma poção, que a gente fala, olha, vai na farmácia, manda fazer essa mistura aqui lá na manipulação e toma 3 vezes ao dia. Pronto, está aí o sentido da nossa vida. Nós vamos discutir hoje, vamos conversar hoje sobre caminhos. Caminhos a serem tomados, caminhos que a humanidade tomou. Como é que a humanidade viu o sentido da vida, a razão de viver ao longo das nossas existências, para a gente tentar descobrir como é que nós chegamos hoje, nesta prévia do mundo de regeneração, né? Graças a Deus nós não concordamos com os nossos companheiros de outros credos religiosos que acham que o fim do mundo chegou, né? E que agora Jesus vai voltar a levar todos os eleitos para o céu. Os outros, obviamente, vão continuar aqui, porque aqui já é o inferno, né? Então, já vai ficar todo mundo na queimada, já fica todo mundo no calorão. Então, a gente lê certas coisas na internet, assim, né? Esse Instagram, que é uma coisa impressionante. Nós somos defensores da esperança, da consolação, e como diz aquela mensagem do Espírito Jobard,
né, que está lá na Revista Espírita de 1860 e vou errar o ano, mas o espírito Jobard, quem puser na internet, Jobard com D de dado no fim, ele diz assim: o mundo de regeneração já está sendo construído, mas o mundo velho, ele vai cair só quando o mundo de regeneração tiver com o telhado em cima, construído. Aí o mundo velho pode cair. Então não vai haver uma solução de continuidade. Nós acreditamos que tudo tem uma razão. Então o sentido da vida no século XXI, esse que nós estamos experimentando hoje, que é um sentido tão difícil de encontrar às vezes, é um sentido que caminhou muito para chegar aqui. Existe uma doutrina chinesa, perdão, os japoneses que me perdoem, eu não faço essa mistura não, é porque eu errei mesmo. Existe uma doutrina japonesa chamada Ikigai, eu quase que errei o nome, fui colar aqui, chamada Ikigai. Ikigai é uma doutrina que justamente pode ser traduzida como razão de viver. E os japoneses dizem que todo mundo tem o seu Ikigai. Todo mundo tem a sua razão de viver. E essa razão de viver vai fornecer, quando você a descobre, olha só, você tem que mergulhar em si mesmo, praticar a meditação, praticar o trabalho, o autoconhecimento, e quando você a descobre, ela vai trazer para você 3 coisas: harmonia, satisfação e longevidade. Haja vista que os japoneses são os campeões mundiais de longevidade. Quanto tem vovó? Vovó fez 114, mas ela tá boa, só com uma dorzinha no pé, assim, né? Então, quando a gente pensa uma cultura inteira já dando um sentido tão importante para a busca da razão de viver, a gente vê que a humanidade sempre teve essa preocupação. Quando nós éramos seres primitivos, né, lá na caverna, dezenas de milhares de anos atrás, nós éramos os chamados coletores caçadores, ou caçadores-coletores. Então a gente caçava o que ia comer e a gente coletava o que podia. Coletava frutas, grãos, o que a gente podia, a gente, né? Com o tempo a gente descobriu o foguinho, aí a gente dava uma passadinha na carne, não precisava comer mais crua. Então a gente foi descobrindo determinadas coisas. Esse foi um período altamente instintivo. Nós éramos pouco diferentes dos animais, dos nossos irmãos menores, na escala zoológica, né? Então, nesse período, qual que era o sentido da vida? Qual que era a razão de viver? A nossa razão de viver era instintiva. Então, a nossa razão de viver era comer, repousar para poder conseguir fugir dos predadores e reproduzir. Então, a gente comia, dormia e fazia sexo para a reprodução. Então, com o passar do tempo, essa nossa fase de caçadores-coletores foi passando adiante, e com o passar do tempo, eu digo assim, não é uns 200 anos. Como? Desculpe. Achei que alguém tinha falado alguma coisa. Então, quando a gente passou essa fase, e eu digo assim, não é 20 anos, 40, 50, 500 anos, são dezenas de milhares de anos. A natureza não tem pressa, a gente tem pressa hoje. E a gente tem pressa e a natureza não tem. Então sempre dá problema, né? Por isso que está acontecendo o que anda acontecendo. Então, com o passar do tempo, a gente começou a plantar, a gente já criava os animais em rebanhos, a gente começou a fazer uma coisa muito importante na civilização primitiva e que separou a civilização primitiva em absolutamente instintiva e um instintivo que já começa a caminhar para o racional, que é o culto ou o respeito aos mortos. Porque a gente começou a entender que havia um sentido qualquer nessa vida, porque quando uma pessoa morria, aquilo doía na gente. E a gente não entendia por que, que as pessoas estavam conosco e depois não estavam mais. Então a gente começou a entender que tinha que ter um sentido para aquilo. Todos nós sabemos, a doutrina espírita nos fala isso de forma muito clara, que o espírito, quando
foi criado simples e ignorante, mas existe uma coisa que o acompanha desde o princípio, que é o sentimento inato de Deus. Está logo no início do livro dos Espíritos, numa daquelas primeiras questões. Então, o sentimento inato de Deus dizia para nós que nós éramos fruto de uma coisa maior e que nós tínhamos alguma coisa maior dentro de nós, um objetivo maior talvez, mas a gente não entendia muito bem. Com o passar do tempo e determinadas práticas, esse entendimento foi se tornando possível para nós. Então a gente enterrava os mortos, porque qual que é o outro bicho que enterra os mortos? Eu não conheço, só se tiver alguém aí muito especializado na área natural, das ciências naturais aí, que possa dizer para a gente. Mas já pensou? A gente, quando um animal morre, costuma-se dizer do cemitério dos elefantes, né? Mas isso aí é uma coisa que não existe essa cerimônia de enterrar para evitar a decomposição aberta, etc. Com esse respeito aos mortos, começou a surgir uma outra coisa, a ideia da perpetuação. Então, a razão de viver, ela foi deixando de ser totalmente instintiva para ela entrar mais ou menos pouco a pouco no campo do racional. Então, a gente tinha uma ideia de religião. As religiões, elas cultivavam o deus trovão, o deus sol, os deuses da natureza, né? Mas esse culto também vinha associado com uma ideia de perpetuação da morte. Existem pinturas rupestres, aquelas pinturas feitas nas cavernas, né? Que por um milagre de Deus, é só Deus tendo essa compaixão conosco para preservar por 40 mil anos uma pintura numa caverna, é uma coisa extraordinária, né? Aí a gente chega lá, tá aquela pintura linda, que a gente emociona, pensando, gente, isso aqui tem 40 mil anos, 30 mil anos. Então, existem pinturas em que as pessoas estão sentadas ao redor de um fogo e tem um crânio num dos lugares. Então, a gente sabe que esse crânio era uma tentativa de evocar a presença das pessoas. Então, a vida foi tendo outro sentido. As religiões foram dizendo para nós vivemos porque a vida é um presente de Deus. Se ela é um presente de Deus, nós temos que cultivar essa vida de forma plena, para que nós possamos levar adiante o usufruto de um presente tão extraordinário, um dom tão extraordinário como esse que nós vivemos. Então, observem que nós fomos passando do instinto para um pouco da racionalidade. Nós fomos passando de uma vida de total objetividade. A razão de viver é comer, repousar, fugir do predador e fazer sexo para reproduzir. O estágio seguinte, quando a gente sai de mundo primitivo e entra mais ou menos no de expiação e provas, que a gente já tem um pouquinho mais de desenvolvimento, já já tem razões de viver menos objetivas. E nós entramos num campo que é inerente ao ser humano, que é o campo da subjetividade. Isso quer dizer o quê? O meu sentido de viver não é igual ao sentido de viver de mais nenhuma outra pessoa aqui nessa nossa reunião aqui, amiga, não é igual ao sentido de viver de nenhuma outra pessoa no mundo, nem no universo. Porque quanto mais nós nos desenvolvemos racionalmente e depois, com o sentido moral, a gente se desenvolve emocionalmente, a cólera vai sendo substituída por um pouco mais de fraternidade. O código de Hammurabi, né, milhares de anos antes de Jesus, gravado naquela estela gigantesca, naquela pedrona lá, já vai dizer para nós para respeitar os órfãos, respeitar as viúvas. Tem o olho por olho, dente por dente, mas é um sentido de justiça. Então, nós já vamos tentar colocar um sentido emocional na nossa vida que tenha menos cólera e um pouco mais de amor, um pouco mais de dignidade. A nossa vida vai se enriquecendo de subjetividade e não de objetividade. Infelizmente, eu não vou dizer infelizmente, isso aí é falar mal da criação. Como característica da criação, nós não nos desenvolvemos, todos enquanto humanidade, do mesmo jeito. Então, tem pessoas que hoje
sua razão de viver ainda está naquele nível instintivo que nós experimentávamos há 30 mil anos. Tem pessoas cujos deuses e divindades ainda são, hoje, tribais. A minha tribo, quando Jesus vier, será arrebatada. E a sua tribo não vai ser arrebatada, você vai para o fogo do inferno, porque é lá que você merece estar, porque você pertence a uma outra tribo. Isso coleciona para nós uma série de instintos que nós já deveríamos ter perdido há muito tempo. Nós já deveríamos ter entendido. Então, a razão de viver, eu estou fazendo esse prelúdio todo para chegar no século XXI aqui, para a gente entender por que a gente pensa do jeito que a gente pensa hoje. O sentido de viver foi se tornando mais subjetivo e as religiões foram tendo participação. O nosso desenvolvimento emocional foi tendo participação, o desenvolvimento racional, mas cada um de um jeito. Então é por isso que eu disse que não existe fórmula, não existe um padrão que a gente possa aceitar. Então aí entrou a filosofia, começou na Grécia Antiga, passou ao longo do cristianismo, né, os filósofos cristãos. Então, a razão de viver era o seguinte, é você viver para, segundo a Grécia Antiga, por exemplo, os hedonistas ou epicuristas, eles diziam assim, a razão de viver é você ser feliz, ter prazer, harmonia na sua vida, ter muita coisa boa na sua vida, não deixa de ser bastante agradável. Só que isso é um sonho. Então, é uma razão de viver completamente ilusória. E eles mesmos diziam, os próprios epicuristas, né, os hedonistas, eles diziam assim, gente, mas a gente tem que ter esses, vamos lutar para isso. Mas era impossível ter essa felicidade completa. Era impossível que, em vida encarnada, nós tivéssemos cumprida essa razão de viver. Então, a filosofia cristã foi mudando um pouquinho isso aí, foi dizendo, olha, a gente pode ser feliz, mas a gente tem que ter o temor de Deus. Então, vamos seguir segundo o que Deus está falando, vamos seguir os ditames da nossa igreja, seja a igreja católica depois da reforma, no século XVI, a igreja protestante. Então, cada igreja tem que falar assim, ó, sua razão de viver é porque Deus criou para você louvá-lo, estar com ele e ficar na nossa religião. Então, a filosofia e a religião começaram um embate. E depois entrou o materialismo. O materialismo quer dizer o quê? Isso tudo aí é bobagem de vocês. A gente tem que viver o presente, viver o que está aqui. Lá vem o instinto de novo. Então, gente, quando nós chegamos a esse século XXI, passando pelo século XX, nós já tivemos o horror das grandes guerras, né, primeira, segunda, as guerras do passado, guerra de 30 anos, guerra dos 100 anos, as cruzadas, 200 anos de combate nas cruzadas, a partir de 1099, o povo guerreava, aí Jerusalém caía e tomava, aí vinham os muçulmanos, pestes que não acabavam mais, a peste negra, né, que foi a peste bubônica, transmitida pelos ratos, né, pelas pulgas que ficam nos ratos, nos séculos 12 e 13, que dizimaram um terço da Europa, um terço da Europa. Há 100 anos, a pandemia da gripe espanhola, as contas chegam a 40 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então a gente para e pensa assim, qual que é o sentido de viver com tanto trem ruim acontecendo, com tanta coisa? Aí nós chegamos no século XX. Aí, um rapaz judeu, isso depois de muitas tentativas de explicações e nenhuma definitiva. Aí um rapaz judeu, que também não trouxe a definitiva não, mas ele chegou bem perto. Um rapaz judeu foi preso em 1942 com a sua família e foi levado para o campo de concentração de Auschwitz, depois de Dachau, e ele passou de 42 até o fim da guerra, em julho de 45, nos campos de concentração. Foi separado da família, a esposa desencarnou em outro campo, e ele viu os horrores do apocalipse, que a gente já está cansado de ver em filmes, em documentários. Ele viu aquilo tudo. Mas esse rapaz,
ele parava e pensava assim: por que que as pessoas não se matam nos campos de concentração? Por que que as pessoas que sabem que vão morrer, que estão esquálidas, são farrapos humanos, o que que mantém esse povo vivo? E ele começou a pensar nisso de forma muito profunda. Esse rapaz chamava-se Viktor Frankl. E o Viktor Frankl começou a descobrir que a razão daquilo chamava-se razão de viver. E o Viktor Frankl, analisando as pessoas, conversando, vendo, ele foi descobrindo que o problema é que não é o problema, a questão é que essa razão de viver não era do momento, era uma razão de viver futura. Então ele dizia o seguinte, as pessoas com quem ele conversava diziam o seguinte: as pessoas não estavam querendo sobreviver para fazer coisas naquele momento. A razão de viver de cada uma daquelas pessoas era para sobreviver para fazer alguma coisa no futuro. Porque eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho que fazer isso, o meu sonho é fazer isso, eu ainda tenho que fazer isso. E isso mantinha as pessoas vivas. O número de suicídios era mínimo. Naquele lugar que era o verdadeiro apocalipse na Terra. Então ele sai com o fim da guerra, vai estudar, especializar-se, faz cursos de psicologia, de tudo, e vai pelas grandes vertentes, começando com a freudiana, etc. Tal. E aí o Viktor Frankl cria um outro tipo de visão, uma outra abordagem para a psicologia humana. Ele dizia que o Freud era muito preocupado com os nossos problemas sexuais, os problemas da libido. O Samuel Adler, que era outro muito importante, com tudo aquilo que era relacionado com as nossas neuroses e as nossas inibições naturais. Aí o Viktor Frankl cria uma nova abordagem chamada logoterapia. Logoterapia. E ele dizia o seguinte: o que é importante na vida das pessoas é descobrir a razão de viver, é descobrir o sentido da sua vida. Porque quando você faz isso, você vence qualquer coisa. Quando você não tem isso, a sua vida não tem sentido algum. Inclusive, ele diz o seguinte, uma expressão que eu achei muito bonita. Essa análise existencial, ele chama de, num livro em 1989, ele teve uma vida muito longa. Ele nasceu em 1905 e morreu em 1997. Nesse livro, Um Sentido para a Vida, que é de 89, ele dizia assim: o sentido da existência é um valor de sobrevivência. Se nós não descobrimos o sentido da nossa existência, nós não sobrevivemos. Então, nós podemos ter, segundo a logoterapia, grandes sentidos para a vida, um sentido para a vida inteira, ou microsentidos, que podem ir se acumulando, e esse microsentido vai nos dando combustível para nós conseguirmos caminhar ao longo da nossa existência, sem nós criarmos aquilo que ele classifica como a coisa mais perigosa que existe para um ser humano, que é uma coisa chamada vazio existencial. O vazio existencial para a logoterapia é a causa de todas as depressões, todas as neuroses, todas as angústias, todas as ansiedades que nós temos, para o pânico, qualquer coisa. Porque ele diz o seguinte: quando nós temos o vazio existencial, nós não temos sentido no sentido de caminhar. Nós não estamos caminhando para lado nenhum, nós estamos parados. E nós temos para conosco que nós não servimos para nada, que não há razão para nós estarmos aqui. Daí o nível de suicídio, o elevado número de suicídios, cuja razão, se a gente for examinar, todos eles estão baseados, segundo a logoterapia, que é muito real isso, estão baseados no vazio existencial. Então, por exemplo, os processos depressivos, se nós associarmos isso a outras correntes da psicologia, o processo depressivo é associado com excesso de passado na nossa vida.
Tem alguma coisa no passado que travou lá atrás e continua travado até hoje. E que altera, segundo a logoterapia, o nosso sentido da vida. A gente não tem rumo, a gente não vai para lado nenhum. A gente pode ir, caminhar, mas tem uma coisa ancorando a gente em algum lugar do passado. As coisas que nós temos em relação ao futuro causam ansiedade. Então, tudo que é o ansioso, ele vive sempre 10 ou 15 minutos à frente do seu tempo, o que é uma verdadeira inutilidade. Eu sou ansioso, eu posso falar isso, você não estou xingando ninguém, não. É uma inutilidade, a gente fica, eu tenho ansiedade. Então, a gente fica assim, a gente tem que controlar, fazer, espera aí, o que adianta viver 15 minutos na frente? E quando nós temos excesso de presente, nós não sabemos dosar ou filtrar a aproximação das coisas da nossa vida, nós temos o chamado estresse. Tudo isso, segundo a logoterapia, se resolve quando a gente descobre o sentido da nossa vida. Aí chega naquela hora da palestra que fala assim, nossa, o Ângelo agora, foi bacana essa chegada aqui. Agora ele vai contar para a gente qual que é o sentido da vida. Sinto muito. Eu vou mostrar para vocês, é óbvio, sendo esta uma palestra espírita, eu vou mostrar para vocês como é que a gente junta esses elementos todos que a gente fez à luz da doutrina espírita e nós damos sugestões para que cada um inicie o seu processo de buscar o seu sentido existencial. Então, alguns sentidos existenciais vão ser mais de acordo com a personalidade da pessoa, com a forma como que o espírito vê a vida, como aquele espírito trouxe das suas encarnações. Algumas pessoas vão ser um pouco mais práticas, elas vão dizer assim, o meu objetivo é ficar rico. Esse é o sentido da minha vida. Aí você trabalha, desencarna e vai descobrir que isso não valeu nada, porque não teve a contrapartida do sentido existencial baseado no seu progresso moral, na sua melhoria enquanto ser humano. Aí a gente vai descobrir que existem vários sentidos, e que talvez um sentido existencial que englobe todas as coisas seja alguma coisa que algumas pessoas vão alcançar e outras não. Então, eu organizei aqui, para nós terminarmos, estamos nos últimos minutos aqui da nossa conversa, como é que seria essa busca existencial dentro do panorama espírita evangélico? A primeira coisa, nós temos que descobrir que nós somos espíritos imortais. Como dizia, essa imortalidade, como diziam algumas pessoas, o espírito é eterno, o espírito não é eterno. O espírito teve começo, eterno é o que não teve começo nem fim, Deus é eterno. Jesus também teve começo, nós também, então nós somos imortais. Então, quando a gente descobre que é imortal, a gente se vê forçado, segundo a logoterapia, a ter um sentido na nossa vida, que quer dizer o seguinte, nós temos que fazer alguma coisa da nossa vida, porque ela não vai acabar no túmulo. Porque as pessoas, mesmo os que são materialistas, que acham que vai acabar no túmulo, eles acham sentidos para a vida às vezes, e outros não acham. Então isso não é uma exclusividade de quem é espiritualista, de quem tem religião, quem acredita em Deus, quem não acredita em Deus. Então, para nós, esse sentido começa pelo fato de nós sermos espíritos imortais, como diz o Divaldo, imorríveis. A gente não morre. Então, dar fim a uma existência física, dar fim a uma existência material, nunca, jamais vai resolver o problema. O suicídio é uma saída totalmente falsa, totalmente enganosa. Por quê? Porque nós continuamos exatamente como a gente está. Então, a gente tem que procurar o remédio agora, porque não vai ter fim. Então, nós somos espíritos imortais. E um dos sentidos da nossa vida, nós fomos criados para sermos sensacionais. A gente foi criado para ser assim, o suprassumo do bacana, do legal, assim, igual Jesus, crístico, amor, felicidade, sem dor. Só que o caminho é longo. Aí a gente pode até colocar isso como
uma razão de viver a longuíssimo prazo. Mais perto aqui, a gente tem que colocar isso aí, mas nós temos preocupações mais urgentes, como, por exemplo, deixar de ser egoísta, é ir liberando as coisas que nos atravancam agora, né? Então, a felicidade é esse objetivo máximo, a gente vai para ele, é o presente máximo. Ninguém vai fugir disso, mas tem um detalhe. Tem uma coisa chamada causa e efeito, que tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Então, essa nossa razão de viver também pode ser eliminar esses reflexos ruins que vão chegando na nossa vida e que são causados pelas nossas ações que estão erradas. Então, a gente pode ter uma razão de viver, um sentido na nossa vida, nessa imortalidade, em tornar as coisas um pouco mais fáceis para nós mesmos, né? Então, a dor, ela é um passo. A dor só existe porque tem a desarmonia da ação que a causa. Porque senão a dor não... Como é que a dor vai ser criada por Deus? A dor vai existir para quê? Deus falou assim, esse povo vai ser muito feliz, eu vou criar dor aqui para dar umas boas lambadas nesse povo. Não tem lógica. Então, o sentido da vida também é nós descobrirmos que a dor existe porque ela é consequência de coisas que nós fizemos. Consequentemente, se nós pararmos de fazer aquilo e mudarmos, a dor para de existir. Então, as nossas necessidades imediatas, elas estão relacionadas com a nossa dignidade no viver, e elas são muito importantes. Então, o que são essas nossas dignidades? Nós temos que ter educação, saúde, alimentação, abrigo, apoio para as nossas necessidades materiais. Isso é a dignidade do cidadão. A gente pode colocar isso como razão de viver, mas é óbvio. Qual o problema? Eu gostaria muito de ter uma casa maior, eu gostaria muito de ter outro carro para eu não ter que dividir com a minha esposa, com o meu companheiro, com o meu irmão. O que nós não podemos, lembra daquele nível lá atrás, há 30 mil anos, é fazer as nossas razões de viver instintivas para a sobrevivência o ponto focal da nossa vida. Eles são importantes, porque a dignidade do viver é importante para a gente. Mas a dignidade do espírito é muito mais importante, porque ela vai nos trazer uma coisa que a gente anseia muito mais do que ter um carro novo, que é paz. A gente quer paz, a gente quer harmonia. Então, esse sentido da vida pode ser as coisas que vão trazer uma vida mais digna, um pouco mais confortável. Mas lembrando que junto tem que ter a razão de viver, que vai trazer a paz, que vai trazer a harmonia. E por último, eu vou dizer o seguinte, enquanto espíritas, nós precisamos entender que esse vazio existencial, ele só vai ser completamente preenchido o dia que nós tivermos essa compreensão do nosso papel de espíritos imortais, da nossa possibilidade infinita de voltar nas reencarnações, que não existe castigo, o suicida não vai para o inferno. Eu tenho uma amiga evangélica até a raiz do cabelo, e muito evangélica, e um pastor da igreja dela, isso é uma coisa assim que aconteceu, foi notório, um pastor da igreja dela suicidou. E eles ficaram horrorizados. E eu vou dizer para vocês que eles ficaram horrorizados, não tanto pelo suicídio, mas pelo fato de que ele suicidou e eles estavam em dúvida se ele ia para o inferno ou não. Olha que coisa esquisita, né? A gente não tenta pensar o que nós podíamos ter feito, como é que nós podíamos ter amparado. Ele passava por problemas muito difíceis, já estava com acompanhamento médico, uma coisa muito difícil, mas eles ficavam pensando, será que ele foi para o inferno? Aí eles ficavam fazendo assim umas divagações entre eles, faziam reuniões doutrinárias para achar versículo para dizer se o pastor tinha ido, porque ele era pastor, né? Onde que está essa nossa torção de valores? Então, nós, na doutrina espírita, entendemos a coisa diferente. Não existe isso de ir para o inferno. Existem as dores que podem ser consequência daquilo. Mas a pessoa,
antes que isso aconteça, ela tem que receber o nosso apoio integral. E nós temos que conversar com a pessoa abertamente, dizer: não adianta, não vai adiantar, não faça, porque você está procurando uma solução para um vazio e você vai cair no outro vazio. Né? Nós temos que ser muito dóceis, mas muito firmes em relação a isso. Nós temos que explicar que o sonho da pessoa é aniquilar alguma coisa que a está destruindo por dentro e que ela se torne o nada, ela vai para o nada, aí desaparece. Nós temos que ser muito firmes e dizer: isso não existe. Muitas vezes, eu vou ser absolutamente franco, muitas vezes você dizer: não faça isso porque eu te amo, não é suficiente. Você dizer para a pessoa: não faça isso porque Deus te ama, é pura verdade, mas não adianta. A pessoa está num trecho, numa encruzilhada da vida em que o vazio existencial é tão grande, o estado depressivo é tão grande, que ela já, esses sentimentos para ela já não são mais nada. Então nós temos que tentar de todas as maneiras, mas principalmente mostrando: não adianta essa saída. Não vou falar que é porque nós amamos você. Como é que ficam seus filhos? É o seguinte, essa solução não adianta. Então, essa sinceridade, esse amor, esse calor que a doutrina espírita oferece, em muitos casos, tem ajudado bastante as pessoas a terem uma solução para esse vazio existencial. E ajudar a pessoa profissionalmente, jamais, jamais tentar fazer um trabalho desse sozinho. Ninguém ajuda o outro sozinho a achar o sentido existencial e evitar, por exemplo, uma tragédia como o suicídio. Isso tem que ser feito a 20 mãos. O terapeuta, o psiquiatra, a pessoa da casa espírita que vai ajudar, o parente. 2 pessoas, 3 pessoas, não adianta. As pessoas se tornam codependentes, porque a força dessa situação é tão grande que todos acabam afetados e as pessoas não conseguem fazer. Depois vem frustração. Então, nós precisamos de uma equipe grande para dividir o trabalho e a pessoa sentir que tem muita gente preocupada e fazendo as coisas. E tentar descobrir onde está esse sentido, por que esse vazio, por que essa falta. Isso não é uma razão fácil, eu não estou dando solução aqui, estou dizendo que nós temos que nos esforçar ao máximo. E a doutrina espírita, em face das outras religiões, tem essa vantagem tremenda, porque nós conhecemos o que é depois da nossa existência. Ninguém vai ameaçar ou você vai para o umbral. Pelo amor de Deus, não fale isso para uma pessoa, porque isso aí não só não vai fazer efeito, ela já vive no inferno. Se o medo do inferno fizesse alguém não suicidar, não tinha evangélico e nem católico suicidando. Porque não existe, a pessoa já vive no inferno. A gente não sabe, a gente não conhece o inferno que vive a pessoa. Então a gente nunca ameaça com o umbral, pelo amor de Deus. A gente vai dizer: não adianta. Vamos procurar a solução, essa solução existe. Se você quer realmente parar com o seu sofrimento, com tudo, vamos tentar agora, porque é aqui, é durante o tempo todo que você está aqui. Não adianta, isso que você quer fazer não adianta. Então, gente, o vazio existencial é um problema que aflige a nossa sociedade, é um problema que a tecnologia tem colocado para nós, a velocidade da nossa sociedade, nós não pensamos mais para fazer as coisas, é tudo enter, tudo enviar, enviar. Aí a gente envia o que não queria falar, fala o que não queria, escuta o que não queria ouvir. Então a nossa sociedade, a gente está numa velocidade tremenda. A gente não consegue mais pensar nas coisas. A gente acha que está todo mundo fissurado nos amores virtuais. Que solidão é essa que nós temos, que o amor virtual vai resolver o problema de alguém? Então, nós precisamos repensar, e a doutrina espírita é um repositório de tantas verdades para isso. Mas a gente tem que ter muita coragem e muita docilidade para a gente fazer isso e ajudar cada um a buscar o seu sentido existencial. Porque, eu repetindo, não existe fórmula. Existem meios para tentar e cada um vai descobrir o seu. Tá bom? Queridos, muito obrigado. Né? Eu me alonguei um pouquinho, mas é um assunto tão apaixonante, tão importante. Então, um grande beijo no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho de sempre.
Obrigado, Ângelo, mais uma vez, por nos brindar com essa palestra esse tema tão profundo, né? Como você falou, poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando de um tema tão complexo e nos trouxe algumas ideias, algumas soluções, e que podemos fazer, e trouxe também os ensinamentos, né, dessa doutrina maravilhosa, para que possa nos ajudar a descobrir o real sentido da vida, né? Muito obrigado. Mais uma vez, esperamos tê-lo aqui novamente em breve. E passo nesse momento aqui a palavra para o Fernando, para ele fazer alguma consideração. E também as pessoas que estão aqui presentes, se tiverem já com a água, né? Se não tiver ainda, dá tempo ainda de preparar um copinho d'água para a nossa próxima etapa do nosso trabalho. Né? Fernando, a palavra é sua, meu querido.